Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu vim gravar esse vídeo para contar uma revelação que eu tive nessa semana, por esses dias, porque assim, tem algo que, quando é da parte de Deus, que quando Deus diz e faz a vontade do Senhor, né, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, também devemos fazer a vontade do Senhor quando Ele nos entrega algo da parte dEle. E eu creio que tenha sido da parte do Senhor, né, porque quando jejuamos, oramos pela madrugada, o Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele nos revela algo. E por esses dias, assim, à tarde, eu tava sentadinha ali no meu canto e meditando na palavra do Senhor, porque eu gosto muito de ouvir as pregações, e ouvindo, né? Irmãos, eu não vou dizer a você que foi um sonho, mas como eu peço muita sabedoria ao Senhor para entender o que é sonho, o que é revelação, porque tem algo que a gente vê da parte do Senhor assim, com os nossos olhos abertos, com os olhos fechados. Tem algo que precisamos adormecer para poder sonhar, para Deus poder revelar, né? Mas eu estava deitada, sentada, e depois eu me deitei um pouco, muito cansada, né? E por um instante que eu fechei os olhos, eu estava ouvindo uma pregação. Eu acho que era um arrebatamento, alguma coisa assim. E eu deixei o celular tocando, passando o testemunho, e eu me deitei. E por poucos segundos, assim que eu fechei os olhos, eu tive uma visão de algo que é o que mais vemos acontecer hoje em dia, né? E eu peço muito a Deus sabedoria para saber discernir as coisas, para saber dizer, eu vi, Deus revelou, é de Deus ou não é? Deus disse que isso, Deus disse que aquilo, porque devemos ter temor em dizer. Foi o Senhor que me revelou, é Deus que me mostrou. Porque a gente vê muito, né? A gente sonha, tem alguém que nos acompanha nos sonhos, a gente não sabe se é... Eu digo assim, a gente, porque eu peço a Deus, eu sou sincera em dizer que eu peço a Deus sabedoria para entender se é o anjo, se é o Espírito Santo, se é o próprio Senhor, né? Porque às vezes eu tenho sonhos, e quando eu sonho assim com Apocalipse, quando eu sonho com o fim do mundo, essas coisas, tem sempre alguém que me acompanha, um anjo da parte do Senhor. Mas eu não vou ser tola de dizer, foi o anjo Gabriel, foi o anjo Miguel, foi o anjo tal, não. É alguém que me acompanha, que quando eu tenho dúvidas, eu pergunto e essa pessoa me responde. E por essa tarde o Senhor me revelou algo da parte dele, que é o que vemos hoje em dia. Eu sonhei assim, Deus mostrou uma igreja bem grande, uma igreja bem linda, era um templo maravilhoso. Muito assim, coisas que a gente só vê em congresso grande mesmo. E ali havia uma roda de homens. E aquele que me acompanhava dizia assim, você está vendo? Mas aí eu perguntei, o que significa esta roda de homens? E ele disse, isso é a roda dos profetas. Aí eu disse, tá certo. Aí aquela roda, todos os homens estavam de terno, paletó, todos tinham a mesma estatura, né? Assim que se chama, o mesmo tamanho, com a Bíblia debaixo do braço, e tinha um homem no meio deles, que era maior que eles, tanto no tamanho quanto na largura. E esse homem ele apanhava do chão uma cobra muito grande. Uma cobra enrolada. Quando a cobra fica enrolada, ela fica só com aquele oco assim no meio, né? E ele pegava aquelas cobras e colocava na cabeça dos homens. E eu colocar na cabeça dos homens, eu perguntei para aquele que me acompanhava, o que significa isso? Porque cobra é algo que não é bom, né? Não aparenta ser bom. E aquela pessoa me dizia assim, isso é os falsos profetas. Chegou o tempo dos falsos profetas. Então eram homens que aparentavam ser de Deus, andavam com a palavra do Senhor, andavam muito bem vestidos, estavam na casa do Senhor, mas o seu espírito era o espírito de uma cobra, traiçoeiro, perverso, mentiroso. E é o que vemos hoje em dia, irmão. Às vezes o Espírito Santo do Senhor fala com alguém, usa uma pessoa tão humilde, usa uma pessoa tão simples,
Que a palavra do Senhor é maravilhosa, a palavra do Senhor tem poder. Mas muitos só querem dar ouvido à zoada, a tumulto, a gritaria, algo que chame a atenção dos ouvidos deles. E o Senhor usa alguém, o pequeno da casa, o Senhor usou tão simples e muitos não dão ouvido. Quando a palavra do Senhor diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, é para a gente ter discernimento, para a gente entender quando é da parte do Senhor e quando não é. Aí perguntamos, como discernir o falso profeta? Porque pela palavra não. Porque se 3 pessoas pregarem a mesma palavra, um pode pregar com calma, outro pode pregar mais agitado, outro pode pregar mais bonito na teologia. E como vão saber? Vamos saber discernindo, irmão. Vamos saber pelo Espírito. Porque o Espírito do Senhor nos revela. O que vem de fora, o que vem da carne, contamina o Espírito. Mas o que vem do Espírito é prudente e tem poder sobre a nossa carne. Então, quando estamos em comunhão com o Senhor nos revela o que é da parte dele, o que não é. Aqui em Provérbios 17, o 24 e o 27 diz assim. O 24 diz, no rosto do entendido aparece a sabedoria. E o 27 diz, quem guarda as palavras da sabedoria, quem guarda as palavras tem sabedoria. De espírito prudente é o homem entendido. Então, se a gente for procurar como discernir o Espírito Santo, tem que ser na base do Espírito Santo mesmo. Que o Espírito Santo do Senhor nos revela, ele tem um amor por nós, que ele sabe nos identificar e dizer o que é da parte do Senhor e o que não é. Então eu deixo essa palavra para vocês, eu deixo essa revelação para vocês e que vocês possam crer e confiar que o Senhor é conosco e nos revela. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.